ProEsport. Informação com qualidade de vida. Mapa e bússola. No que você pensou? E se eu te falar que existe um esporte em que esses dois itens são indispensáveis? Imagina só, uma prova em meio à natureza, onde você precisa correr, pedalar, andar de canoa, quem sabe fazer rapel, e tudo isso com o mapa e a bússola na mão para não se perder e conseguir fazer o trajeto correto. Esta é a corrida de aventura, modalidade que existe no Brasil desde 1997, quando houve a criação da Sociedade Brasileira de Corrida de Aventura, a atual Confederação Brasileira de Corrida de Aventura. No episódio de hoje, convidei o Gaia, que iniciou no esporte lá em 2003, participando da primeira prova organizada na Bahia, além de ter conquistado 3 títulos de campeão baiano, 2 de campeão nordestino e 1 de brasileiro com a equipe Macaíra, e que também enveredou para a área da organização de provas, como Running da Aventura, Noite do Perrengue e Eco Trail, para falarmos sobre esse esporte tão diferente e radical que é a corrida de aventura. Vocês podem encontrar o Gaia no Instagram através do @GaiaSam, G-A-I, Sam de S-A-M, Sports. E também não se esqueçam de seguir o @proesport.cast. Sem mais delongas, bora para nossa conversa. Gaia, seja muitíssimo bem-vindo ao ProEsport. Valeu, Léo. Boa tarde, boa noite aí, não sei a hora que vocês vão ouvir, para todos os ouvintes desse podcast. Que massa. Gaia, pra galera entender sobre o que a gente tá falando, vamos começar explicando um pouco essa modalidade? O que é, afinal de contas, a corrida de aventura? Léo, corrida de aventura é um esporte multidisciplinar onde as equipes, ou quartetos ou duplas, elas devem alcançar os postos de controle. Simplificando, de um posto para outro, eles vão trocando de modalidade, mais ou menos, né? Você vai pedalar, você vai correr ou caminhar, você vai remar, você tem um rapel, né? E tudo isso usando mapa e bússola para se orientar, ou seja, é uma modalidade em que não há o balizamento da pista. Os atletas, eles escolhem o caminho que eles acham ideal para atingir esses postos de controle. Excelente. E, Gaia, esses postos de controle, eles têm uma ordem obrigatória a ser seguida? Eles são alcançados em qualquer ordem? Como é que funciona? Isso vai depender muito do regulamento de cada prova. A corrida de aventura, por ser um esporte relativamente novo, embora exista federações e confederações, ele não tem um regulamento único, como, por exemplo, o futebol, né, que a partida de futebol oficial tem as mesmas regras, tanto jogadas na Bahia quanto jogadas lá no Rio. Então, cada organizador, ele segue mais ou menos um regulamento. Existe, sim, um regramento bem básico, né, sobre o que é uma corrida de aventura, mas cada prova vai seguir, assim, mais ou menos as suas orientações. Então, existem provas que o ataque aos PCs é em ordem crescente, você vai pegar o 1, o 2, o 3, o 4... Existem provas em que esses ataques eles são de acordo com a vontade e estratégia da equipe. Então vai variar muito de organização para organização. Que legal. E, Gaia, como é que você começou na corrida de aventura? Como você foi apresentado a esse esporte? Cara, é uma longa história. Minha irmã começou a namorar o que hoje é o meu cunhado, e ele fazia parte de um grupo de rapel chamado Sub-Zero. Uhum. Ela, conhecendo minha vontade, meu espírito aventureiro lá latente, né, que não estava sendo explorado porque não conhecia ninguém, ela me chamou. Então a gente começou a fazer rapel. E esse grupo descobriu a corrida de aventura, né, através do EMA, Expedição Mata Atlântica, e resolveu organizar a primeira corrida de aventura da Bahia. E na época eu tive a oportunidade ou de participar da organização ou de correr. Como foi amor à primeira vista, quando eu vi o vídeo lá da Expedição Mata Atlântica, eu me arrepiei todo e falei, é isso que eu quero praticar. Então eu decidi correr essa prova, que aconteceu, se não me engano, em 2003, no município de São Francisco do Conde. Litoral norte da Bahia, né? Pra galera que não conhece Bahia, bem no norte da Bahia, já quase em Sergipe, não é isso?
Não, não, não. São Francisco do Conde, você está confundindo Conde. Conde é no litoral norte. São Francisco do Conde fica no Recôncavo Baiano, dentro da Baía de Todos os Santos, assim. Então, São Francisco do Conde, que não é Conde, nem Sítio do Conde. Isso. Tem muito Conde nesse lugar, pelo amor de Deus. Em São Francisco do Conde, que fica no Recôncavo Baiano, então. Maravilha. E como foi essa prova, Gaia? Rapaz, foi uma experiência única, porque era um esporte completamente novo, ninguém fazia ideia do que estava por vir, como existe o elemento da navegação, ninguém sabia navegar. Na minha equipe mesmo, foi uma briga para saber quem não seria, ninguém queria ser o navegador, né? E aí foi um tal de pesquisar na pré-internet, né? A internet estava, já existia internet, mas era um pouco mais difícil o acesso. Eu encontrei uma apostila, rapaz, que ensinava a navegar, e estudei essa apostila durante pelo menos um mês, assim, quase todos os dias eu pegava nela. E foi algo muito, assim, novo, inesperado, e foi uma completa roubada. Eu acho que de todas as equipes que largaram, só 2 conseguiram cruzar o pórtico de chegada, porque ninguém entendia nada, mas foi uma delícia. O famoso perrengue chique, né? O tal do perrengue chique. Tenho várias histórias hilárias dessa prova. Conta uma pra gente, vamos dar risada. Quero dar risada também, Gaia. Não guarda isso pra você não, bota pra fora. Rapaz, uma das modalidades era a canoagem, e a embarcação, eu não sei se a galera conhece, era aquelas canoas caiçaras, né? Que são escavadas em um tronco só. Aquilo lá parece um Titanic, brother. E a gente nunca tinha sentado numa canoa daquela. A gente nem sabia como que era uma canoa daquela. E a gente escolheu uma estratégia de, ao invés de ir margeando pela praia, a gente rasgou por uma trilha e calhou que a gente chegou em primeiro lugar na parte das canoas, né? E aí quando a gente sentou nas canoas, né, com o peito estufado, somos os líderes e vamos remar. E a canoa girava e não saía do lugar. Girava e não saía do lugar. Isso foi passando equipes, né? E o engraçado é que as equipes que se chegavam, sentavam na canoa e iam embora, né? Aí quando, acho que a 4ª ou 5ª equipe passou, acho que o cara ficou com pena da gente, aí ele gritou assim: ô, seus babacas, vocês estão sentados ao contrário, a proa é pro outro lado. Então tá explicado. Aí sentamos todos pro lado correto e adivinha, a canoa continuou rodando sem sair girando, continuou rodando no mesmo lugar. O desespero foi tão grande que eu calcei o pé de pato e me joguei na água e comecei a nadar tentando empurrar a canoa. Consegui fazer isso por uns 10 minutos até travar a câmera, porque é muito pesada aquela canoa. E aí, mas enfim, a gente conseguiu fazer com que a bicha fosse pra frente. Você falou a respeito de navegar, você estudou um bocado navegar. Você consegue explicar de uma forma simples pra galera que tá ouvindo a gente entender o que é esse tal de navegar? Tem gente que fala que é uma modalidade, eu acho que na verdade é uma ferramenta, uma expertise que todo corredor de aventura, todo não, pelo menos uma pessoa na equipe tem que ter, que é navegar usando 2 instrumentos principais, né? Que é o mapa, que é um mapa topográfico, tem a representação do relevo, e a bússola, que é um instrumento para se orientar. Até tem um cursinho de navegação voltado para corredores de aventura. Nele eu defini navegar como você sair de um ponto conhecido no mapa e chegar num ponto estimado, utilizando como ferramentas o mapa e a bússola. Na corrida de aventura, o percurso ele não é balizado, ao contrário de outros esportes como mountain bike, como trail run. O competidor, ele traça a melhor estratégia que ele acredita ser para chegar nesses postos de controle e para isso ele usa o mapa e a bússola. Resumindo, navegação é isso. Então é uma modalidade que é interessante você ter conhecimentos básicos de geografia, né? De cartografia, né? De saber curva de nível, se nortear no mapa, conseguir achar o norte com as referências visuais que você tem com o uso da bússola, né? Isso. O navegador de corrida de aventura, ele não necessariamente precisa ser um expert em geologia, geografia, topografia, mas ele precisa identificar no mapa elementos básicos para se orientar, né? Então a gente tem nos mapas topográficos as curvas de nível que representam o relevo. Com isso, ele consegue ter uma visualização em 3D do terreno. Tem a própria legenda que é autoexplicativa, né? Tipo, tracejado, preto, é uma trilha. Você tem alguns mapas que representam a vegetação, você tem hidrografia, e você precisa também dominar pelo menos 3 técnicas básicas com a bússola, que é saber orientar esse mapa com o norte, traçar um azimuth e seguir nesse azimuth. Então, são
técnicas básicas que todo navegador que se preza precisa conhecer. E o que é um azimuth, Guy? Esse nome é diferente? O azimuth, ele nada mais é que um ângulo. É o ângulo que você tem da sua referência que você quer medir. Por exemplo, você tem lá uma estrada e você quer saber qual que é o azimuth dela. Você vai pegar o segmento de reta dessa estrada e vai medir esse ângulo formado entre esse segmento de reta e o norte magnético. Esse ângulo a gente chama de azimuth. Nós temos 360 graus de azimuth. Esse azimuth ele é medido, como é ângulo, medido em graus. Perfeito. Gaio, você comentou, participou da primeira prova da Bahia, mas você também já foi campeão baiano, campeão nordestino e campeão brasileiro com a equipe Macaíra. Isso. Foram tempos longínquos. Eu queria saber como é que funciona a organização do campeonato. Como é que o campeonato se dá? Qual é a estrutura do campeonato? Pontos corridos? Um evento só? Como é que funciona o campeonato baiano, nordestino ou nacional de corrida de aventura? Antigamente era diferente. Antigamente você tinha uma final. No começo tinha até um critério para saber quem que ia para essa final, mas depois acabou se abrindo, qualquer equipe podia ir para a final e quem ganhasse a prova era campeão brasileiro. Então era um evento único, né? Isso. Foi campeã sob esses moldes. Entendi. Hoje em dia, a Confederação Brasileira já tem, eu acho que nós já estamos indo para o 3º ano, é um campeonato por pontos corridos. Você tem provas espalhadas por todo o país, excluindo a região norte, no caso. Você tem no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro, né? Se eu não me engano, as equipes têm que somar em 3 provas, sendo que uma dessas provas tem que ser fora da sua região. Entendi. A Macaíra, que é uma equipe nordestina, ela pode participar de 2 provas no Nordeste e uma fora do Nordeste, para tentar, de certa forma, fazer com que haja um intercâmbio nacional. E você tem uma final, ela tem um peso 2, ela tem um peso maior, é a última prova do circuito. O ano passado foi a BOA que realizou, né? A Brasília Outdoor Adventure, foi lá em Brasília, que foi a final. Legal, muito bom. Agora vamos voltar aí para quando a Macaíra foi campeã nacional. Conta pra gente um pouco desse dia aí, tem alguma história, algum perrengue que aconteceu também com vocês, como é que foi? Meu irmão, perrengue é que não falta. A gente tem que gravar um podcast só de perrengue. Essa prova em específico, bicho, foi uma das provas mais duras que já se viu. Não só na Bahia, como no Brasil. Das que eu corri, foi uma das mais duras, porque foi na região de Juazeiro. É uma região muito, mas muito quente, seca, árida. A vegetação, ela é ofensiva à presença humana, né? Tem as famosas, eu não sei se os ouvintes conhecem, a expressão favela. O que é uma favela? Não a favela que a gente conhece. A favela é uma vegetação, uma espécie de uma árvore, que ela tem uns espinhos que, se você encostar nesse espinho, é pior que uma ferradura de marimbondo. Caramba! Então, de repente, você estava correndo no meio do mato, era só grito que você ouvia. Ai, ui! E essa prova, em específico, ela foi realizada, se não me engano, em novembro, cara, no verão. Aí, os gringos, que a gente chama os gringos, são os paulistas, né, o pessoal do sul. Simplesmente, os gringos derreteram nessa prova, velho. E aí, a baianada já um pouquinho mais acostumada, né, com couro grosso, sabendo, a gente já havia feito prova na região, a gente sabia que a questão da água, né, autonomia de água era fundamental. Então a gente levou bastante água, mas a galera não levou, bicho. Aí acabou a gente bebendo xixi, acabou a gente tendo que tentar beber água de cacto e encher a língua de espinho. E a gente passou um perrengue muito grande. Primeiro que a gente achou que a gente estava em último, quando na verdade a gente já estava em primeiro, sem saber, porque a gente estava meio que perdido nessa caatinga. E mesmo a gente não subestimando o meio ambiente, né, a gente ficou sem água. E é desesperador você num ambiente desse ficar sem água, cara. Na verdade, Léo, a gente já tinha inclusive desistido da prova. A gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente tá lascado mesmo, vamos chegar no próximo AT, né, que é a área de transição, é onde você troca de modalidade, vamos pedir o resgate. Só que quando a gente chegou lá, que a gente viu uma festa em comum, aí a gente descobriu que estava em primeiro, ou seja, todo mundo tinha se ferrado. Sobreviveu a equipe que se ferrou menos, que no caso foi a gente. Isso aí foi uma injeção de ânimo na gente, e aí a gente, enfim, acabou terminando a prova e se sagrando campeão. Mas o pessoal que desconhecia o meio ambiente, meio que subestimou, né, passou muito perrengue mesmo. Foi uma prova bem dura por causa do calor. Realmente o meio ambiente e a natureza, ela não perdoa, né? Tem que ser respeitoso com ela sempre.
em qualquer ambiente, né? Seja lugar árido, seja no meio do mar, seja onde for, você tem que respeitar a natureza sempre. A corrida de aventura, né, é um esporte outdoor, envolve risco. Então, quanto mais capacitado, não só fisicamente, até porque o físico é uma fração das qualidades que um corredor precisa ter. O mental, né, a resiliência, ela vale muito mais do que o físico. Você tem pessoas que não têm um condicionamento muito bom, mas que têm uma resiliência muito forte e acabam se sobressaindo nesse esporte. A pessoa, ela tem que entender onde ela está se metendo e se capacitar para reduzir esses riscos. Isso é importante frisar, não é se jogar na doida, é sem saber o que está fazendo, entendeu? Tem que saber onde vai correr, tem que fazer cursos, tem que se capacitar legal para fazer um esporte desse. Inclusive, eu acho interessante falar os diferentes tipos de modalidade dentro do próprio esporte. Eu vi que tem as provas curtas, mas também tem as provas mais longas, que duram dias. Como é que funciona isso, Gaia? O esporte, quando ele nasceu com uma proposta realmente surreal, que era uma espécie de rally humano, meio voltada só para super-homens e super-mulheres, né? Só que um esporte assim, ele não se sustenta, ele precisa se popularizar pelo menos um pouco, para que ele tenha uma base de sustentação. E aí foram criando provas mais simplificadas, mais acessíveis para que houvesse uma popularização do esporte. Então, as provas, no começo, elas giravam em torno de 600, 700 quilômetros, era uma coisa de louco. Olha só. Depois que a galera começou a fazer provas menores, né, mais acessíveis, e hoje tem de todos os gostos. Tem provas de 30 quilômetros, né, vai ter uma agora em fevereiro, de Feira de Santana, chamado Treinão Mandacaru. Já estou convidando vocês aí, né, que estão nos ouvindo. Mas ainda existem provas gigantes. O ano passado eu participei de uma de 500 quilômetros, foi a minha última. Eu não queria de jeito nenhum, galera, não aguento mais esse tipo de prova, mas me convenceram e foi só roubada, parceiro. Vamos aquele podcast de perrengue, né? O outro. Serviu para eu ter certeza que a minha época de provas gigantes passou. Agora é, no máximo, 24 horas, tá bom demais. 100, 150 quilômetros, para mim, é a distância ideal. 500 quilômetros são realizados em quantos dias, Gaia? Vai depender muito da prova, do local que ela é realizada, né? Porque, por exemplo, uma prova realizada na Patagônia, 500 km, são 7 dias. Já uma prova de 500 km realizada num lugar menos inóspito, a galera faz em 4 dias e 3 noites. Vai depender muito do local, do nível das equipes que estão correndo, né? Mas, geralmente, é uma média de 7 a 10 km por hora. Uma equipe boa imprime numa prova dessa. É bastante, né? Muita coisa. Pensando no volume que se tem, né, de tanto tempo, é realmente uma velocidade bem alta. Mas aí a gente está falando das Ferraris, né? Porque tem os pangaré. Sim. se não houvessem os cortes, né, que a gente chama de corte, que nada mais é que a prova desse pessoal que vai ficando para trás, ela vai sendo reduzida. Ao invés de você fazer uma perna da prova, você é cortado, você vai direto para a chegada. Isso é para fazer com que as equipes mais lentas consigam terminar a prova dentro do prazo de 5, 6 dias. E Gaia, como é que é estar do outro lado da prova? Sem estar competindo, criando elas, estar organizando essas competições? Cara, é uma experiência, assim, todo mundo que a gente chama de entrar pro lado negro da força, né? É uma coisa meio masoquista, bicho, porque você rala pra caramba, sacou? Dá um trabalho desgraçado montar uma prova dessa, por menor que ela seja. Mas, ao mesmo tempo, bicho, é uma cachaça, é uma coisa, assim, viciante. Tem que ser tão doido quanto um corredor de aventura, que é um montador de provas. Realmente, se você for ver do ponto de vista financeiro, não compensa, né? Mas do ponto de vista de conquista pessoal, de você se satisfazer fazendo aquilo, para mim é fantástico. Hoje eu me realizo mais organizando do que correndo. Sensacional. Para organizar uma prova, Gaia, o que você precisa? Assim, olha, você precisa de um local onde vai ser... Tirando essas questões burocráticas, ir falar com a prefeitura, conseguir liberação, fazer e tudo mais, como é que você monta uma prova assim na prática? Como é que você coloca os PCs lá no lugar? E por aí vai. Você tocou num ponto importante. Primeiro de tudo é conseguir as liberações, né? Os alvarás de funcionamento e papapá. Em primeiro lugar, você tem que entender o que você está fazendo, né? Você tem que conhecer bem o esporte, você tem que ter já uma vivência como corredor para saber o que é bom, o que não é bom. A gente já correu prova de gente que não conhecia o esporte, então foram experiências desagradáveis. Mas hoje, no nosso cenário, os organizadores que tem são todos ex-atletas já com bagagem muito grande.
Primeira coisa é você definir o local. Tem que ser um local que tenha uma natureza exuberante, né? Que tenha bastante trilhas, que tenha atrativos turísticos de ecoturismo bem bacana para a prova poder se desenrolar. Eu não sei como os outros organizadores montam, mas a gente, né? Eu monto assim. Eu primeiro bato um papo com pessoas que conhecem os locais, né? As trilhas. Depois de colher essas informações, ou então eu já as tenho previamente, porque eu já conheço o local, eu vou para o Google Earth, e faço um desenho geral da prova. E depois eu vou para campo para ver se o que eu fiz é factível, ou se factível é legal, ou se não é legal. Nunca é o primeiro planejamento que vai ser empregado. Sempre você vai aprimorando, vai lapidando, vai descobrindo novas trilhas. Então é um processo bem demorado. E eu faço o mapa que é usado nas provas que eu organizo. Eu estudei para isso e hoje eu não terceirizo isso. Então é uma outra coisa que dá muito, mas muito trabalho, que o desenho é feito na mão mesmo. Embora você use o computador, né, o desenho das trilhas você desenha na mão, você desenha os limites de vegetação quando vai botar no mapa na mão. Então é realmente um trabalho hercúleo, mas que é muito gratificante. Nessa de colocar os pontos, de verificar as coisas, você deve correr a prova mais 5 vezes. Com certeza. E depois que você monta a prova toda, né, que você escolhe os PCs, geralmente os PCs eles são colocados para forçar o atleta a seguir por determinados caminhos. Por mais que seja de escolha do atleta, a gente tenta evitar que o atleta pegue asfalto, né? Às vezes a gente proíbe, inclusive, que o atleta pegue asfalto. Só que você tem uma trilha ali que você, caramba, o cara precisa ir nessa trilha. Aí você bota um PC lá. Então, muitos PCs são colocados com esse intuito de forçar com que o cara viva a experiência de passar por aquele lugar. E depois que a gente monta toda a prova, que bate o martelo, a gente vai testar a prova. Porque esse teste ele é importante para a gente dimensionar o tempo que as equipes vão demorar em cada perna. O que nós chamamos de perna? É a modalidade individual. Por exemplo, ele vai largar de trekking. Depois do trekking, ele vai pegar a bike. Depois da bike, ele volta para o trekking. Depois ele vai para a canoagem. Tudo isso são pernas. Aí eu já falei 2 pernas de bike, uma perna de trekking, uma perna de canoagem. Então, depois que está tudo montado, aí a gente vai fazer o teste. Geralmente a gente chama um competidor amigo que não vai correr só a prova, ou então vai só eu e o parceiro mesmo e refaz a prova toda para ter noção de tempo. Entendi. Não é fácil não. Parabéns pelo trabalho que você faz. Muito bom. Gael, você acabou de falar aí das pernas, né? Falou da perna de bike, a perna de corrida, de canoagem. Quais são as modalidades que podem aparecer numa corrida de aventura e elas já são previamente estabelecidas? Quem vai correr a prova já sabe quais são, o que vai enfrentar? Ou elas são descobertas na hora? Como é que funciona? Cada organizador coloca a modalidade que ele acha interessante na sua prova. Não existe uma regra única, uma regra que define, como no triatlon, né, que você vai nadar, pedalar e correr. Mas existem sim modalidades, digamos, que são a base, né, a essência do esporte. São 3. Você vai pedalar de mountain bike, né, você precisa ter uma mountain bike. Você vai fazer o trekking ou a corrida, dependendo do seu preparo e do ambiente que você está. E a canoagem, que você vai remar em canoas, em caiaques, em embarcações locais, como catraia, jangada já teve. Então, essas 3 modalidades, elas são a essência do esporte. Aí você pode ter várias outras, já teve cavalgada, já teve arco e flecha. Tem, sim, uma outra que pode aparecer com bastante constância são as técnicas verticais, fazer um rapel, fazer uma ascensão, uma tirolesa, isso também existe bastante. O atleta, quando ele se inscreve na prova, ele já sabe quais são as modalidades que vão ser abordadas naquela prova. Se vai ter natação, se vai ter canoagem, se vai ter técnicas verticais. Então, se tiver alguma das modalidades que ele não domina, ele já pode previamente saber que vai ter e se preparar para ela. Principalmente as técnicas verticais, né, que envolve um conhecimento prévio muito grande para gerar segurança, né, na pessoa que está fazendo. Então, as modalidades da prova você tem que saber até para se preparar para elas. Gaia, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que acabou faltando aqui falar, que é importante, você acha importante dizer para a galera que está ouvindo aí, a respeito da corrida de aventura? Cara, é bacana, né, para quem se interessou, procurar, primeiro, pessoas que já praticam, né? Existe hoje a Escola de Aventura do Agreste, teve até uma turma que se formou essa semana. Vira e mexe, eles dão cursos sobre corrida de aventura. Você pode procurar aí no Instagram dos caras, a Escola de Aventura do Agreste, é algo assim.
e se capacitar. É um esporte outdoor. Qualquer atividade outdoor ela envolve riscos. Quanto mais domínio, mais conhecimento, mais aptidão e expertise você tiver, menor vai ser esse risco. Eu já passei por perrengues, mas que por dominar os fundamentos do esporte, você consegue sair numa boa. Mas uma pessoa que, por exemplo, não sabe nadar, talvez pudesse passar um perrengue maior que o meu. Sem querer botar um medo na galera, né? Hoje tem provas de todos os níveis, né? Mas mesmo para as mais lights, é bom você ter uma noção de, se você nunca pedalou em trilha, começar a pedalar, né? Que não é qualquer bicicleta que você vai usar. Se você nunca correu em trilha, começar a fazer uma trilha, porque não é igual correr na orla, você sobe muito, desce, tem entorse de tornozelo. Se você nunca remou, não fazer que nem o Gaia, né? Chegar a sentar na canoa e sentar pro lado da popa ao invés da proa. Se capacitar um pouquinho que seja antes e começar devagar. A gente vê muita gente, até hoje, né? A gente vê a galera que começa e já quer sentar na janela, já tá se achando Chuck Norris, e aí acaba quebrando a cara. Vai devagar, velho. É um esporte muito rico, com muitas coisas a aprender, muitas variáveis. Busca estar em contato com a galera já veterana. É uma galera super tranquila, é uma galera que gosta de passar o conhecimento, né? Então comece devagarzinho nas provas menores e aos poucos você vai aí galgando degraus e até chegar no Eco Challenge da vida aí 700 quilômetros, aí virar um Indiana Jones. Falando em começar devagar, né, e experimentar, pra quem se interessou aqui agora, falou, pô, que negócio legal, pô, mas eu não tenho uma bicicleta, eu não sei se eu vou sair bem na canoa remando. Existe também o trekking de aventura, né, Guy? Que é só a corrida. Isso. O trekking de aventura é uma modalidade que fez um sucesso enorme em Alagoas, né? Lá eles têm 2 ligas lá, bem profissional mesmo, costuma dar 300, 400 quartetos por prova, mas na Bahia é algo, não deslanchou, já houve a tentativa, mas não deslanchou. Eu já organizei alguns trekkings e pretendo voltar a organizar trekking de aventura. O que consiste o trekking de aventura? É você correr ou andar com mapa e bússola. No final do ano, eu realizei um evento corporativo onde eu inseri a tecnologia no trek de aventura. As pessoas navegaram com um celular. Eu desenhei um mapa digital e eles eram uma bolinha azul andando sobre o mapa. Então foi bem bacana. Eu pretendo trazer isso de forma competitiva. Fazer uma liga de trekking. E é uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer esse mundo da corrida de aventura, porque você não precisa ter bicicleta, você não precisa ter remo, você não vai remar, você só precisa fazer um cursinho de orientação, né, de navegação, e ter um tênis. E mesmo se você não fizer o curso, você pode participar da categoria digital, né, que eu vou chamar de digital, que é muito simples, é como se você estivesse usando o Waze, é como se você estivesse usando o Google Maps. Então você vai lá com o seu celular na mão, andando por cima do mapa e você é uma bolinha azul. Algumas provas, elas já inseriram o trekking dentro da prova, por exemplo. Estava acontecendo lá uma coisa de aventura, mas também tem uma largada lá que rola o trekking. Acho que você correu, não foi a Oca? Corremos. Você e sua mãe correram a Oca e na categoria só trekking. Exatamente. Se Deus quiser, esse ano eu já consigo implementar esse circuitinho aí, Gaia-san, trekking aí, não sei como eu vou chamar. Pelo menos 3 provas. Uma já está mapeada. Não posso dizer onde é, senão a galera vai lá treinar. Precisa achar mais 2 lugares aí. Vai ter uma pista de 5 km, né, pra galera que vai usar o mapa digital. E pra galera que já sabe navegar, uma pistinha de 10 km, até no máximo 15, pra galera se divertir aí. Falando nisso, falando nas provas que você tá preparando, quando é que vai ser o próximo desafio, Gaia? Rapaz, o ano passado, eu e Tadeu, né, parceiro aí no Desafio Ecotrail, a gente realizou um sonho que foi montar uma prova na Chapada Diamantina. Foi uma prova surreal, de linda. E aí a gente pensou, caramba, a gente colocou o sarrafo muito lá em cima. A gente tem que agora, a gente se lascou, porque a gente precisa encontrar um lugar à altura. E a gente, pesquisando, conversando, decidiu que no dia 15 a 17 de julho, a gente vai realizar o Desafio Ecotrail na região belíssima, completamente diferente, mas uma região tão bela quanto é Itacaré. Dá tempo de você aí que está começando hoje e se capacitando para correr essa prova. Anota aí na sua agenda, 15 e 17 de julho, Itacaré, meu amigo. Vai ter até raft.
Já tô adiantando aqui. Não podia nem estar adiantando, mas já tô adiantando. Vai ter até Exclusivo para o podcast do Léo. Ah, muito bom. E com essa notícia aqui, galera, aqui eu me despeço de vocês. Nos vemos na próxima. Até breve e tchauzinho. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.